Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, onde nós iremos aqui reler o texto e aqui trazermos uma palavra para a nossa meditação. Marcos, capítulo 9, verso 42 em diante, diz assim: E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Aqui, queridos irmãos, o Senhor Jesus está falando sobre uma coisa muito séria. Ele começou no texto que lemos dizer que se alguém fizesse um discípulo cair, tropeçar, isso era tão sério que era melhor a pessoa ter uma pedra de moinho amarrada no pescoço e lançada no mar. Da mesma forma, ele diz: qualquer um dos discípulos, se tiver alguma coisa que ele faça, e ele usa aí a mão como expressão, ou alguma coisa que ele veja, que ele deseje, ele usa o olho aí como uma metáfora disso que ele está vendo ou desejando. Ele diz que, ele fala se o discípulo tiver algum lugar aonde ele vá, alguma coisa, algum caminho que ele tome, que o faça tropeçar, ou seja, cair na fé, e ele usa o pé aí como metáfora dessa caminhada. Ele diz: olha, melhor é você cortar isto do que você entrar no inferno. Ele diz do inferno um lugar onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, um lugar terrível que Jesus falou diversas vezes sobre ele, contrastando aqui com a vida, com o reino de Deus, que é melhor sofrer para entrar lá do que ir para o inferno. E nós, nesta noite, vamos falar então sobre este tema, que é um tema muito importante, o que a Bíblia fala sobre o inferno. Vamos procurar então entender, principalmente, o que o Senhor Jesus fala sobre este assunto. Quando nós falamos de inferno, é um tema que não é muito popular e a maioria das pessoas evita, até mesmo nas igrejas pouco se fala, talvez para que as pessoas não fiquem assustadas. E há uma tendência das pessoas, de uma forma em geral, tomar a palavra inferno no senso comum e aplicar a situações que nós passamos aqui nesta terra. Alguém diz que o inferno apenas é uma expressão para falar de sofrimento, ou de um calor muito grande, ou de um castigo, de uma punição, de uma privação, de forma que pessoas falam do inferno como sendo coisas que nós vivemos aqui na terra. Situações ruins. Se alguém está passando por uma tribulação muito grande, diz: eu estou passando por um inferno. Se alguém está sem dinheiro e não consegue realizar o que queria, diz: isso é um inferno. Se alguém está passando por uma enfermidade muito grande, diz: a vida é um inferno para mim. Mas isso tudo, queridos, na realidade é uma expressão que não retrata de fato o que significa inferno e o que esse lugar tem reservado para aqueles que forem para lá.
qualquer tribulação, qualquer luta nesta vida, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer privação, qualquer castigo, não é nada do que se passa aqui nesta terra, comparado ao que a Bíblia diz sobre o que está reservado no inferno para os que forem para lá, de forma que nós precisamos, então, entender o que a Bíblia fala sobre este lugar tão tenebroso, para que nós possamos, então, evitar este lugar e compreender o que a Bíblia revela sobre esse destino terrível para aqueles que forem condenados por causa da sua incredulidade ou por não crer em Jesus. O que a Bíblia fala sobre o inferno, isso é o que mais importa para nós. O que alguém pensa, o que a mitologia diz, o que o senso comum fala, isso não é o que nos interessa, mas sim o que a Bíblia revela sobre este lugar. E quando olhamos para a Bíblia, queridos, nós vamos ver que no Antigo Testamento pouco se fala sobre o inferno. No Novo Testamento, Paulo vai falar poucas vezes, o apóstolo João, especialmente no Apocalipse, vai fazer referência a este lugar. Nós vamos ver citações breves em Pedro ou em Judas, mas com metáforas de fogo, de trevas, fazendo referência a este lugar. Agora, quem realmente nos explica, quem fala, quem descreve, quem alerta sobre esse assunto do inferno é o Senhor Jesus. O Senhor da graça, o Senhor do amor, é Ele quem mais fala sobre o inferno. E nós precisamos então aprender com Jesus sobre este lugar tão terrível. No texto que lemos aqui, Jesus já estava dizendo do inferno como um lugar que deveria a todo custo ser evitado. De um lugar onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, num lugar onde ali há um sofrimento eterno. E nós precisamos então olhar para essas coisas e entender essas metáforas que Jesus usa para falar sobre o inferno como um lugar real. O inferno não é uma mitologia, não é uma forma de assustar as pessoas. O inferno, Jesus fala dele como sendo um lugar real, para onde as pessoas realmente irão, se não atentarem para a graça de Deus que Ele mesmo veio revelar. Jesus muitas vezes advertiu sobre o inferno. 12 vezes nos evangelhos sinóticos, Jesus vai falar sobre este assunto. Como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, o verso 28, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está mais uma vez alertando aqui sobre a ida para o inferno como sendo uma coisa terrível que deve ser evitada. Que nós devemos temer a Deus para não ir para o inferno, este lugar onde a alma e o corpo, ou seja, a pessoa completa, após a ressurreição, irá passar ali toda a eternidade. Jesus então vai falar do inferno como sendo um lugar real, de punição após o juízo divino. As pessoas só vão para o inferno depois de serem julgadas e condenadas por Deus. Ele vai falar de um lugar que é descrito por meio de imagens terríveis, de fogo, de trevas, de vermes, de bicho. O inferno, então, é descrito como um lugar de tormento com essas imagens sendo tomadas como metáforas para falar do que experimentarão as pessoas ali. É óbvio que nós vamos procurar entender essas metáforas, porque se é um lugar onde estarão ali os espíritos, não é um lugar então onde podemos falar de fogo da terra ou de bicho da terra, porque não há bicho que coma espírito, não é? Então aqui há a necessidade de entendermos as metáforas que são utilizadas e o que elas significam. Jesus vai falar do inferno como um lugar de separação e de dor eternas.
onde ali o fogo, ele diz, nunca se apaga. Um lugar que nós devemos conhecer para temer. Um lugar que nós devemos conhecer para evitar. Negar a realidade do inferno seria negar a autoridade de Jesus para falar sobre o assunto. Não se trata de um texto, de um tema que seja obscuro na Bíblia, falado talvez por um autor que alguém até tivesse dúvidas quanto à sua legitimidade. É fala de Jesus. E nós vamos ver que nas parábolas, que são textos que todos os estudiosos praticamente assumem como sendo fala de Jesus, em diversas parábolas, Jesus vai falar sobre o inferno, um lugar que devemos evitar a todo custo. O inferno, então, é um lugar real. E como Jesus descreve este lugar? Um lugar de punição para aqueles que serão lançados ali. Há pelo menos dois aspectos diferentes da punição que as pessoas experimentarão no inferno, que alguém chama de a dor da perda e a dor de sentir. Aí nós vamos ver lá em Mateus 22 e 13, um outro texto onde Jesus fala do inferno e diz então, aqui citando uma das suas parábolas, disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus tratou desta parábola tanto em Mateus quanto em Lucas, são parábolas diferentes, mas com a mesma ideia, a parábola da grande ceia ou a parábola das bodas do filho do rei, e ali há alguém que não estava adequadamente situado naquele lugar e ele manda lançá-lo nas trevas exteriores e diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que Jesus falou sobre um lugar então de trevas, que é uma metáfora que vai falar sobre a eterna separação de Deus, e um lugar de dor, de ranger de dentes, que vai falar de algo que alguém está sentindo e que o faz então sofrer. Um lugar de punição é o inferno. Então a dor da perda, simbolizada aqui pelas trevas, é a ausência de tudo o que é bom, a eterna separação de Deus. Nunca, ninguém, nenhum homem, jamais experimentou, queridos, a total separação de Deus. Mesmo os ímpios, mesmo os terríveis homens, os mais violentos ou malvados que viveram nesta terra, ainda experimentaram de alguma forma a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Mas no inferno, as pessoas estarão totalmente ausentes da misericórdia de Deus. Nós vamos encontrar, por exemplo, Mateus capítulo 8, Jesus também falando desse assunto diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas como um lugar de separação. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que os que estavam separados de Deus, viviam sem Deus no mundo. No capítulo 5, verso 8, ele diz que eles estavam em trevas. Trevas aqui é uma metáfora desta separação de Deus. Isso não quer dizer que Deus não estará no inferno. Deus está presente em todo lugar. Não há nenhum lugar de todo o universo criado por Deus em que Ele não esteja presente. Só que Deus está em lugares diferentes com propósitos ou com ações diferentes. No céu Ele está para abençoar e para dar a sua graça, a sua glória. No inferno Ele está para punir. E ali então, as pessoas que lá estarão não experimentarão mais a comunhão com Deus, nem o seu amor, nem a sua graça, nem a sua bênção. Esse é o significado das trevas, usado aqui para descrever o destino dos perdidos. Não é que o inferno vai ser apenas um lugar escuro, mas é um lugar onde toda a luz e tudo o que ela representa de bom, onde Deus, que é a bondade, a graça, que sustenta e dá alegria às pessoas,
Deus estará ali, mas não mais manifestará nada da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. O inferno é um lugar, então, de trevas terríveis, eterna separação de Deus. Mas além desta dor da perda da comunhão, da graça, da presença abençoadora de Deus, os ímpios experimentarão no inferno a justa ira de Deus, com um castigo que envolve terrível dor, um tormento consciente, que é descrito aqui como um ranger de dentes, como um lamento, um choro. Nós podemos ver lá em Romanos capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala sobre os que experimentarão a ira de Deus, que está reservada para este momento de punição. Romanos capítulo 2, versos 5 e 6 diz assim: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Veja que de acordo com o que alguém fez, e especialmente se ele creu ou não em Jesus como seu Salvador, ele irá sofrer e experimentar a ira de Deus, a justa ira de Deus que será expressa em castigo terrível ali no inferno. Esse castigo envolve este derramar da ira de Deus como uma expressão da sua justiça. Apocalipse capítulo 14, no verso 10, ele fala sobre aqueles que aceitaram o sinal da besta, que aceitaram o domínio do anticristo sobre si. E ele diz: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ele fala então deste que aliou-se à rebeldia do anticristo ou de Satanás, que experimentará a ira de Deus, e ele diz, não misturado. Essa é uma metáfora. O vinho, na antiguidade, poderia ser misturado com água para suavizar o seu sabor, o seu efeito. Alguém misturava, segundo os estudiosos, de 3 até 10 porções. Fazia um suco ou uma forma diluída, né, de vinho com água. E talvez nós podemos entender então que tudo o que nós já vimos da ira de Deus, como quando ele derramou sobre Sodoma e Gomorra, quando ele derramou sobre o Egito, quando ele derramou sobre as pessoas que se rebelaram contra ele, os rebeldes como Coré, Datã e Abirão, os guerreiros ímpios como o exército de Senaqueribe, tudo ali nós podemos ver como se fosse a ira de Deus diluída. A ira de Deus não na sua expressão máxima, mas no inferno. João diz aqui no Apocalipse, ou registra as palavras que lhes foram ditas, que eles experimentarão a ira de Deus sem mistura, ou seja, na sua potência máxima, em toda a sua potência. Ali haverá um tormento consciente. Jesus falou na parábola do rico e de Lázaro, do rico que estava conscientemente sendo atormentado no inferno. Ele estava sabendo o que estava acontecendo, estava sabendo inclusive por que estava ali, estava sabendo que outros poderiam evitar de estar ali e estava sofrendo o tormento ali naquele lugar terrível. Alguns associam a imagem de fogo no inferno como sendo a aniquilação do ímpio. Falam do fogo como se fosse algo que fosse consumir o ímpio e fazê-lo desaparecer. Mas Jesus associa o fogo com a dor, com o ranger de dentes, e não com a aniquilação. Capítulo 13 de Mateus,
no capítulo das parábolas do reino, Jesus fala da parábola da rede, e ele diz, no verso 49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Fogo aqui ele não está associando a uma destruição, e sim ao sofrimento, como se alguém fosse queimado eternamente. Veja que trevas e fogo, irmãos, são metáforas usadas para falar do que alguém vai experimentar no inferno. Porque no mesmo lugar físico não poderia se ter fogo e escuridão. Se tivesse trevas, o fogo ninguém poderia ver. Se tivesse fogo, as trevas desapareceriam. Então, trevas e fogo aqui são metáforas. Um fala da eterna separação da bondade de Deus, trevas. Outro fala da dor e do castigo que experimentarão ali, fogo, que os fará ranger os dentes de dor neste sofrimento que é dado àqueles que foram rebeldes, pecadores e, portanto, foram lançados no inferno. Mateus capítulo 22, nós já lemos quando Jesus disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus vai falar do inferno como sendo um lugar, portanto, de punição. Um lugar como sendo um lugar de castigo. Um lugar real onde os ímpios, por toda a eternidade, experimentarão a dor da perda, da comunhão com Deus. E a dor de sentir o castigo que lhe será infligido ali, que na metáfora que Jesus utiliza, o fogo, o verme, o bicho, é aquilo que vai então representar esta dor. É um lugar onde ele diz que haverá pranto, lamento, mas será tarde demais este lamento de alguém no inferno. Será tarde demais o choro de alguém no inferno. Jesus falou abundantemente sobre isto, irmãos, exatamente para alertar que as pessoas poderiam e deveriam fazer tudo que tivesse ao seu alcance para evitar este lugar terrível de punição. Jesus vai falar do inferno ainda, queridos irmãos, como sendo um lugar onde o sofrimento ele terá graus diferentes. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos. Se nós estamos pensando em dois tipos de sofrimento, o sofrimento da perda da comunhão com Deus, todos receberão da mesma forma. Todos estarão igualmente separados de Deus. Todos ali experimentarão da mesma maneira esta dor. Mas quando falamos da dor de sentir os castigos, muitos lugares a Bíblia fala de alguém que receberá maior punição. Alguém que será castigado ainda mais. Então os condenados ao inferno receberão a punição de acordo com as suas obras, de acordo com a rejeição também do conhecimento que receberam de Deus. Quanto maior o conhecimento, quanto pior forem as obras, maior será então o castigo por haver rejeitado tudo aquilo que Deus fez e deu a conhecer a essas pessoas. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 11, o verso 23, Jesus diz assim: E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aqui Jesus fala do dia do juízo, que é esse dia do castigo, esse dia da punição de Deus. E ele diz, haverá menos rigor para Sodoma. Por quê? Porque eles não tiveram o mesmo conhecimento, a mesma revelação, a mesma operação de Jesus ali. Portanto, os de Cafarnaum que rejeitaram Jesus serão castigados com mais rigor do que os de Sodoma, que eram grandes pecadores, mas não conheceram a revelação da graça de Deus. Também lá em Lucas capítulo 12, verso 47,
Jesus diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus não está falando aqui diretamente do inferno, mas está falando de uma justa punição. Aquele que mais recebeu, aquele que mais conhecimento de Deus teve, aquele que mais experimentou de Deus, se ele rejeitar a vontade de Deus, mais castigo sofrerá do que aquele que não conhecia, daquele que na ignorância não recebeu a revelação da graça de Deus, da salvação em Jesus e de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para revelar ao homem. Então o sofrimento no inferno, o sofrimento do castigo ali imposto, será mais intenso para uns do que para outros, de acordo também com o que eles fizeram em sua vida. Já lemos lá Romanos capítulo 2, onde o apóstolo diz: tu entesouras para ti ira, no dia do juízo e da ira de Deus, conforme as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso 12, ali está escrito o que o apóstolo João viu, e ele diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se alguém fez algo mais terrível do que outro, ele será punido com mais rigor. Porque Deus é justo. Porque a retribuição de Deus é justa. Então aquele que mais fez, mais merece a punição. De forma que nós entendemos então que no inferno o sofrimento de sentir o castigo será maior para uns do que para outros. Embora todos experimentem a maior punição, que é a eterna separação da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Jesus fala do inferno, queridos, como um lugar terrível, de punição, um lugar de sofrimento. E Jesus fala do inferno também como um lugar definitivo. Um lugar para onde as pessoas irão e o fogo ali nunca se apaga. No inferno, os rebeldes, tanto os homens quanto os anjos rebeldes, serão punidos para todos sempre. Apocalipse capítulo 21, o verso 8, diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse lago de fogo é uma descrição então do inferno. E ele diz que ele arde para sempre. Um fogo que não vai se acabar ali. Porque esse lugar será um lugar de punição. Tem pessoas que pensam que o inferno será um lugar de purificação. E aí chamam de purgatório. Ele vai purgar os pecados. Passa um tempo ali em sofrimento para pagar pelos erros que cometeu, mas depois sai de lá. A Bíblia nunca fala de uma segunda chance para alguém que vai para o lago de fogo. A Bíblia fala deste lugar como um lugar de punição e não de purificação. Como um lugar definitivo. E aí nós precisamos distinguir, queridos, do que a Bíblia fala sobre inferno, porque há palavras diferentes usadas para a tradução inferno. O inferno que Jesus estava se referindo aqui em Marcos capítulo 9, verso 42, é a palavra Gehenna, que fala de um lugar de punição definitiva.
um lugar de fogo que nunca se apaga. E nós precisamos distinguir esse lugar do lugar que a Bíblia chama de Hades, ou no hebraico Sheol, que é um lugar onde as almas estão esperando o dia da ressurreição. Veja que no Hades está a alma de alguém, ou no Sheol está a alma de alguém. Mas em Mateus 10 e 28, Jesus disse: temam aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. E aí, inferno ali não é Hades ou Sheol, que nós entendemos que é o lugar intermediário, o estado intermediário para onde as almas vão quando alguém morre antes da ressurreição. Mas veja que Jesus disse que há um lugar onde a alma e o corpo serão lançados. Ou seja, depois da ressurreição, as pessoas serão lançadas ali e isso será definitivo. Então nós podemos entender assim, que hoje, quando alguém morre, não vai para o purgatório, ele vai ou para o Hades, um lugar que já é um lugar de sofrimento sem ali ter mais nenhuma chance, ou ele vai para o paraíso, que é o lugar onde os crentes já estarão ali gozando da presença de Deus, um lugar onde Jesus descreveu na parábola do rico e do Lázaro como o seio de Abraão. Não é ainda o lugar definitivo, tanto para os crentes, o paraíso, quanto para os ímpios, o Hades. Mas já é um lugar onde eles experimentarão o sofrimento e o outro com Jesus, o gozo de estar ali na presença de Deus, já experimentando, antevendo o gozo maior que experimentará no céu. Hades ou Sheol é um lugar temporário, mas o Guiena, o lago de fogo, é um lugar definitivo, onde as almas irão não para serem purificadas, nem também para serem destruídas, mas para sofrerem a punição eterna pelo que eles fizeram, ou por não ter aceitado a graça de Deus, por ter rejeitado a oferta de salvação que o Senhor lhes fez. O inferno, então, é descrito como um lugar eterno. E a Bíblia diz, Jesus falando lá em Mateus capítulo 25 e o verso 41, que o inferno foi preparado não para o homem, mas ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno aqui, o lago de fogo, foi preparado para o diabo. Veja que Jesus não está falando do Hades, que é o mundo dos mortos, que é o lugar, às vezes, chamado até de sepultura apenas. Mas ele está falando do lugar onde o diabo será lançado, o lago de fogo e enxofre. Ali ele diz, serão lançados aqueles que por causa da sua desobediência participarão do destino do diabo. Aquele que se associa a Jesus pela fé participará também do destino de Jesus no céu. E aquele que se associa ao diabo pela incredulidade e pelo pecado participará do destino do diabo no lago de fogo, no inferno, onde será ali atormentado para todo o sempre. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, o verso 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então a besta, o falso profeta, o diabo e os ímpios serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para todo sempre. Eles sofrerão ali eternamente. Alguém diz assim: mas será que é justo Deus condenar eternamente uma pessoa que passou algumas décadas apenas pecando aqui, porque ele não passa também algumas centenas de anos sofrendo e depois é liberado? A questão, queridos, não é o quanto essa pessoa fez, mas é o que ela fez.
Porque Deus é santo e Deus é justo. Agora você imagine o Deus santo, o Deus justo, que fez tudo para que o homem pudesse ter comunhão com Ele. Esse homem rejeitou a Deus, trocou Deus por ídolos, rejeitou a Deus, preferiu o pecado, preferiu a imundície, preferiu a idolatria, a feitiçaria, rejeitou a Deus. Deus ainda em seu amor e graça mandou seu único filho. O Filho eterno, o Filho que estava no céu com Deus, ele se tornou homem para sofrer aqui, para ser humilhado, para ser menosprezado, para ser crucificado, morto da maneira mais vergonhosa que era possível naquela época, pagando pelos pecados destes homens rebeldes, cruéis, desses homens que desprezaram a Deus. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. Agora imagine alguém que ainda assim rejeita o amor de Deus e a graça da cruz. Alguém que ainda assim, embora não merecesse, mas Deus lhe oferece de graça a salvação. E alguém ainda rejeita esta salvação e às vezes ainda até blasfema contra Jesus. Então é justo que essa pessoa sofra no inferno? É por causa da santidade de Deus. Tão grande que ele ofendeu de uma maneira tão terrível ao pecar contra Deus e ao rejeitar a sua grande oferta de salvação e enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Paulo pergunta, quem morreria por um ímpio? Pode ser até que por um bom alguém morresse. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se esses pecadores indignos rejeitam a morte do Filho de Deus, então eles abraçarão a justa punição, a ira de Deus, justamente sendo derramada sobre eles. Deus pode condenar justamente os que não creem em Jesus, porque rejeitam tão graciosa e tão maravilhosa oferta. Mateus capítulo 25, verso 46, Jesus diz, e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos aqui são aqueles que foram justificados pela fé em Jesus. Veja que Jesus fala de dois destinos eternos. Ou você tem o destino eterno do justo, que é a presença de Deus, que se obtém pela fé em Jesus, ou você tem o destino eterno dos ímpios. Alguém pensa que no inferno vai ser destruída a alma, aniquilada. Mas Jesus está fazendo o contraste de viver eternamente no céu ou de viver eternamente no tormento do inferno. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja que Paulo está dizendo, por que é que haverá o castigo eterno? Por que é que Deus trará fogo como labareda sobre eles? Porque eles não aceitaram ou não obedeceram ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível alguém rejeitar esta tão graciosa oferta e ainda assim achar que não merece a punição pelo tão grande agravo que ele faz contra a santidade e contra a graça de Deus ao rejeitá-la. Há uma linha de pensamento, há uma corrente chamada aniquilacionismo, que fala de aniquilação, de destruição completa, que crê que as almas serão destruídas no inferno. Alguns falam de elas serem destruídas como que imediatamente. Vão para o inferno, queimam e desaparecem. Outros dizem que eles irão passar um tempo no inferno
e depois serão aniquiladas, porque não seria justo sofrerem eternamente. Mas a Bíblia não sustenta nenhuma dessas ideias. Jesus fala do fogo do inferno como queimando eternamente. Não é um tempo apenas de tormento, mas para todo o sempre. Porque ali eles estarão, porque eles rejeitaram a vida eterna que Deus lhes oferece. Ao rejeitar a vida eterna, receberão a condenação eterna. A Bíblia nunca diz que os justos viverão eternamente e os ímpios serão destruídos e deixarão de existir. Também os anjos que pecaram estarão no mesmo lago de fogo e eles não serão destruídos. Não há nenhuma menção a esse tipo de coisa. O que as pessoas querem defender é que não seria justo Deus fazer isso, punir por tanto tempo as pessoas. Mas quem somos nós para questionar a justiça de Deus? O agravo que fizemos à sua santidade é muito grande, exatamente por ele ser tão santo. E o agravo de não aceitar a sua maravilhosa graça é terrível, irmãos. É terrível, porque custou a vida do seu próprio filho. E ainda assim as pessoas não querem receber, por isso serão condenadas eternamente. Jesus então falou do inferno como um lugar real, um lugar de punição, um lugar eterno, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, e ali haverá então punição eterna para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. O inferno é este lugar terrível, onde serão lançados os piores homens que a humanidade conheceu. Se no céu os homens estarão ao lado dos melhores homens que o mundo já conheceu, que o escritor da Epístola aos Hebreus diz que o mundo não era digno deles. Imagine estar no céu ao lado de Jesus, ao lado de Moisés, ao lado de Paulo, ao lado de pessoas que viveram nesta terra como santos homens e mulheres de Deus. Ou então está no inferno, ao lado de Hitler, ao lado de Saddam Hussein, ao lado de pessoas que foram as mais sádicas, terríveis, monstruosas, pessoas que matavam, violentavam, que torturavam apenas pelo prazer de fazer isso. E ainda por cima, quando a pessoa já é ruim e ela está sofrendo, ela fica pior. Agora imagine o que é estar no lugar onde tem as piores pessoas do mundo e todas estão sofrendo. No lugar onde o diabo está lá e ele está sofrendo. Que terrível companhia será por toda a eternidade. O inferno, então, é o lugar da punição de Deus para estas pessoas. Algumas pessoas têm um entendimento bem equivocado sobre o inferno. Por exemplo, alguém pensa que o inferno é a casa de Satanás. Que ele mora lá, que ele manda lá, que ele é quem determina quem vai sofrer, quem vai para cá, quem vai para lá, que ele dá ordem lá. Mas Satanás não governa no inferno, irmãos. Nem no mundo dos mortos, que seria o Hades, nem muito menos no lago de fogo. O próprio Satanás será lançado lá para ser atormentado. Quando nós olhamos na Bíblia, onde é que Satanás vive? No livro de Jó, um dos mais antigos, Deus pergunta, de onde você vem? E Satanás não diz, eu estava lá em casa, no inferno. Ele diz, eu venho de rodear a terra. Lá em Apocalipse, capítulo 2, o verso 13, nós vamos ver que o Senhor falando a uma igreja, ele diz, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás estava ali em Pérgamo, estava ali naquela cidade, ou seja, era um lugar onde ele mandava, onde ele reinava, não era no inferno, era entre os homens pecadores que viviam fazendo a sua vontade. Lá em Efésios capítulo 6 e o verso 12, o apóstolo Paulo diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, onde é que estão os demônios, o diabo? Eles estão aqui nesta terra, eles estão aí no ar, no espaço que circunda a terra.
Eles não vivem em outro lugar, nem muito menos estão no inferno com um tridente para furar as pessoas que forem para lá. Não, eles estão aqui e um dia eles estarão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Ali será o lugar onde ele estará, ou seja, o inferno não é a casa do diabo, mas é a masmorra, a prisão de Deus. O lugar onde eles serão atormentados. No momento, queridos, há muitos ímpios no Hades, mas não há ninguém ainda no lago de fogo. O inferno eterno, não há ninguém lá ainda. Mas um dia, a besta, o falso profeta e Satanás vão ser convidados para a inauguração do lago de fogo. E eles estarão ali para todo sempre. Onde também os ímpios que rejeitaram a graça de Deus serão lançados para todo o sempre. Há uma percepção, então, equivocada das pessoas. Como se Deus mandasse no céu e o diabo mandasse no inferno. Isso não é verdade. Deus manda no céu e Deus manda no inferno. No inferno Deus manda porque Ele é quem determina a punição e o castigo que as pessoas e que os espíritos experimentarão ali. Não há um lugar onde Satanás reine absoluto, onde ele seja dono. Nem mesmo no mundo dos mortos. Às vezes alguém fala, quando Jesus morreu, como se ele desceu até o mundo dos mortos. Pedro retrata isso, e alguém pensa que no inferno havia uma festa, porque Jesus morreu, nós ganhamos finalmente, mas no meio daquela festa, de repente se ouviu umas pisadas fortes, e quando olharam, era Jesus que chegou e estragou a festa do diabo. Não, isso não existe. Jesus desceu ao inferno, não ao lago de fogo, nem à casa do diabo. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu ao Hades, quer dizer apenas que ele foi sepultado, que ele morreu, o mundo dos mortos. E Jesus não foi ali para estragar a festa de ninguém, ele já tinha estragado a festa do diabo na cruz, quando ele venceu ali, aleluia. Ele foi ali para propagar a sua vitória. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O mundo dos mortos não pôde deter o Senhor. Ele está vivo, aleluia, e está assentado à direita de Deus. Mas um dia ele voltará, e quando ele estabelecer o seu reino, e depois disso ele irá julgar todos os homens, porque o apóstolo Paulo diz que Deus deu a ele o direito de julgar quando ressuscitou de entre os mortos. Ele então irá determinar quem será lançado no lago de fogo por causa do seu pecado, da incredulidade, de não aceitar a salvação de Jesus que ele de graça nos oferece. Há um outro pensamento também que é equivocado, pelo menos no entendimento de diversos estudiosos, que alguém fala do Gehenna como sendo também uma espécie de um lixão que havia lá em Jerusalém, onde se lançavam corpos, onde se lançava lixo, onde ali tinha um fogo, um monturo para queimar o lixo e as coisas que se lançavam, e que, portanto, ali era um símbolo do inferno. Mas a palavra Gehenna, que Jesus vai usar para falar de inferno aqui em Marcos 9, quando lemos, e que se refere a este lugar de tormento eterno, essa palavra significa literalmente, ou refere-se ao Vale de Inom, que é um lugar realmente próximo a Jerusalém. Ali, segundo o que se dizia, então é que fosse um lugar onde se lançava o lixo, onde se lançavam os corpos de indigentes. Mas na realidade, queridos, a ideia deste vale como um lixão, ela só é referida pela primeira vez no ano 1200. Ou seja, é provavelmente uma ideia da Idade Média, onde surgiram muitas lendas. Não há registro que na época de Jesus, de fato, esse lugar tivesse esse tipo de uso, onde lixo fosse queimado ali. Mas o que nós podemos ver é que o Vale de Inom, ele é apresentado especialmente pelo profeta Jeremias como um lugar onde as pessoas ofereciam
seus filhos a Moloque. Um lugar onde as pessoas queimavam corpos, adorando deuses terríveis como Moloque. Um lugar também onde eram lançados cadáveres em momentos de destruição. E por causa disso, esse lugar é tomado como uma referência do inferno, para mostrar como seria este lugar. Jeremias capítulo 7, o verso 30, Deus diz assim por meio do profeta: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver mais lugar. Capítulo 7, capítulo 19, capítulo 32, Jeremias faz referência ao vale de Inom, que seria a tradução aqui da palavra Geena, usada para falar de inferno, como um lugar onde as pessoas queimavam seus filhos, onde corpos eram queimados, onde um lugar que Deus vai chamar de Vale da Matança, onde corpos serão lançados ali. Então esse lugar passou a ser uma metáfora para falar do inferno. Passou a ser uma representação do lugar onde o fogo não se apaga, onde corpos são queimados. Mas obviamente aqui é uma metáfora. O verdadeiro lugar é o lago de fogo e enxofre que Deus preparou para a eterna punição dos incrédulos. Jesus falou muito sobre o inferno. Muitas passagens, como nós vimos, Jesus falou sobre esse lugar. Por que Jesus falou tanto sobre o inferno? Na realidade, queridos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por que Jesus falou tanto assim? Porque o inferno, queridos, é um lugar que pode ser evitado. Qual é o propósito do inferno? O inferno satisfaz a ira e a justiça de Deus. O homem pecou, o Senhor disse: quem pecar morrerá. E a segunda morte é exatamente a separação eterna de Deus no inferno. Então, queridos, veja que o inferno, o seu propósito é satisfazer a justiça e a ira de Deus. Mas a cruz foi o lugar onde Jesus sofreu a ira de Deus por nós, pagou, aleluia, para resolver o problema que nós não podíamos resolver, da justiça de Deus. E pela fé em Jesus, nós podemos, então, evitar este lugar de punição eterna chamado inferno. João capítulo 3, o verso 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. Mas aquele que crê em Jesus, a ira de Deus já foi satisfeita. A ira de Deus foi paga. Jesus sofreu na cruz no nosso lugar. Então acontece o seguinte, que o homem tem duas opções. Ou aceita que Cristo tenha pago por ele na cruz, ou então pagará ele mesmo no inferno a sua dívida. Ou nós aceitamos a Cristo e aceitamos que ele tenha pago por nós, por nossos pecados ali na cruz, quando nós o confessamos como nosso Salvador e Senhor. Ou então, nós mesmos pagaremos a nossa dívida para com Deus no inferno. Como a nossa dívida é impagável, porque o pecado contra Deus é algo tão terrível que não poderá jamais ser pago. Isso ficou claro na parábola do credor incompassivo. Uma dívida impagável. Isso fica claro quando a Bíblia diz que o homem não poderia, com os recursos do mundo todo, comprar nenhuma alma apenas. Se não há como pagar essa dívida, então o sofrimento será eterno, porque nunca se alcançará o real pagamento dessa dívida no inferno. Então, ou o inferno ou a cruz são as duas maneiras de satisfazer a ira de Deus. Para os que aceitarem a Jesus, a cruz. Para os que rejeitarem a Jesus, o inferno. Agora, se nós sabemos, queridos,
disto, e se já fomos livres do inferno, por causa da graça de Deus, por causa de aceitarmos a Jesus pela fé, agora devemos alertar aqueles que ainda podem evitar o inferno. Parentes, amigos, vizinhos devem ser alertados. Quando Jesus falou sobre o inferno na parábola do rico e de Lázaro, lá em Lucas 16, ele fala do rico dizendo assim: mande alguém na casa de meu pai, porque eu ainda tenho 5 irmãos para que eles não venham para cá. Nós não podemos fazer mais nada por ninguém depois que morrermos. Enquanto estivermos vivos, é que nós podemos evitar que alguém vá para o inferno. Nós podemos evitar o inferno. E podemos evitar que outras pessoas também vão para lá, se nós lhes falarmos da maravilhosa graça de Deus, que na cruz pagou por nós, para nós não irmos mais para este lugar de tormento. Nós vemos então, queridos irmãos, que Jesus falou do inferno como um lugar real. Jesus falou do inferno como um lugar de punição eterna. Mas também falou do inferno como um lugar que pode ser evitado. Se nós entendermos então o que significa o inferno, nós poderemos também, em primeiro lugar, ser mais gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Jesus não morreu apenas para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida mais abençoada. Jesus não morreu apenas para você ter paz no coração, para você superar as dificuldades desta vida, ou para você ser próspero. Não, Jesus morreu para você evitar o inferno, este lugar terrível de punição. Jesus morreu e sofreu toda a ira de Deus, para que você e eu não precisasse mais experimentar esta ira derramada sem mistura ali naquele lugar de tormento para todo sempre. A nossa salvação é algo tão extraordinário, amados irmãos. Muitos crentes perderam a noção disso e às vezes acham que a salvação é apenas uma coisa boa que Deus deu e que é tão legal porque você agora tem uma vida diferente. Não, Jesus morreu na cruz para sofrer a ira de Deus que nós sofreríamos eternamente no inferno e pagou por nossa culpa. E agora nós precisamos ser gratos ao Senhor e valorizar esta salvação. No texto que lemos, Jesus disse: olha, se alguma coisa atrapalhar a sua vida, se alguma coisa puder lhe fazer tropeçar e fazer com que você não vá para o reino de Deus, é melhor se livrar disso do que ir para o inferno inteiro. É melhor abrir mão de lugares onde eu possa ir. É melhor abrir mão de coisas que eu posso fazer. É melhor abrir mão de desejos que eu possa ter e realizar. E ir para o céu faltando alguma coisa, do que ir para o inferno tendo realizado estas coisas. Porque o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, as trevas serão intensas. Tudo isso são metáforas para dizer: ali se experimentará a total ausência da benevolência de Deus e o sofrimento eterno que causará dor incessante. Aleluia! Nós precisamos agradecer a Deus, porque o Senhor morreu para nos salvar do inferno e para nos trazer para o gozo eterno de sua glória. Aleluia! Porque não só Ele nos livrou do inferno, mas Ele nem vai nos deixar aqui nessa terra. Tá bem, você não vai para o inferno, você vai ficar aqui nessa terra. Nós vamos para um lugar de delícias, o céu, para estar com Ele. Embora nós vamos voltar aqui para reinar com Ele também, mas o céu, a Nova Jerusalém, sempre estará acessível a todos os santos para todos sempre. Para evitar o inferno, tudo o que nós precisamos fazer é nos voltar para Jesus em arrependimento e fé. Se você sabe disso, então mantenha a sua fé. Se você sabe disso, então fale para alguém desta fé. Se você sabe disso, irmãos, então faça algo
por você mesmo e por tantas outras pessoas que por aí estão caminhando para a perdição, para que elas não sigam mais para o inferno. O inferno é real, é terrível, mas pode ser evitado, porque na cruz, aleluia, a solução para se evitar o inferno já foi dada por Deus. Nós só precisamos abraçar esta fé e continuar firmes nela, porque breve Jesus voltará, e quando Ele voltar, o nosso corpo, aleluia, será transformado, os que morreram ressuscitarão, e agora corpo e alma, unidos eternamente, estarão no céu e não no inferno, temendo a Deus, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Nós evitaremos este lugar de punição e poderemos viver para todo sempre com Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos conhecer melhor a realidade do inferno, olhando para o que Jesus falou, porque Jesus falou tanto do inferno, para que você não vá para lá, para que você saiba que Ele lhe ama tanto, que Ele já experimentou o inferno por você, para que você não precise ir para este lugar de tormento, porque Jesus falou tanto sobre esse lugar de punição, para você saber que Ele já experimentou a punição no seu lugar, e para você evitar este lugar de tormento pela fé em Jesus, e para você ser mais grato cada dia a Ele, por tão grande salvação que Ele nos ofereceu, quando morreu ali na cruz, padecendo em nosso lugar, para que nós não precisássemos padecer eternamente neste lugar de punição e de derramar da ira de Deus o inferno. Que Deus nos ajude, que possamos estar preparados para o céu cada dia, aleluia, caminhando para a salvação e evitando que outros também caminhem para este lugar de punição. Vamos saquear o inferno e encher o céu, diminuir as pessoas que poderiam ir para o inferno e colocá-las no caminho do céu, falando de Jesus, pregando o evangelho que Ele mandou pregar, porque assim alguém poderá ouvir esta palavra e evitar o inferno, este lugar de punição, para ir para o céu, o lugar de gozo e alegria eternas que Ele tem para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.